Salve! Salve, galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, né? Vídeo de dica da rodada número... Deixa eu ver. Vai aparecer aqui na tela, gente. Da rodada número 16, galera. Essa aqui foi a última pontuação do nosso time do canal, beleza? 49,50, né? A gente tá na fase legal, foi uma pontuação bem abaixo, inclusive, da expectativa da gente, né? Mas importante que a gente tá bem, o conteúdo é de qualidade, né? Então, se você é novo por aqui, inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada, ok? Quero saber quantos pontos você fez, se você zicou, se você mitou, deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou estar usando aqui também o escala 10, beleza? Para estar fazendo as análises, ok? E antes de eu iniciar aqui, galera, usando a escala 10, fazendo nossa escalação, eu queria convidar você, galera, para fazer parte do nosso plano da Copa do Mundo, galera. O plano tá, a Copa do Mundo tá chegando, né? E o Cartola da Copa do Mundo vai rolar, né? E só você que vai ficar de fora, né? A gente vai ter um plano de sócio, tá barato demais, eu em conjunto com o Nareco, né? Muita gente já estão preparando ligas para a Copa do Mundo e só você que ainda não tá em uma liga da Copa do Mundo, então você precisa entrar imediatamente e para isso você precisa contratar nossas consultoria aqui do plano de sócio, beleza? O link tá na descrição, só chamar a gente lá para você estar aderindo, plano completinho, né? Pronto para você mitar, fechou? Então fique no seu aguarde, ok? Então vamos lá. Dando continuidade também tem um plano solo para quem deseja, galera. Também tem plano solo, tem um plano top 3. Então procura a gente lá para estar aderindo conosco, beleza? Então vamos lá. Deixa eu vender aqui esse time, né? Vou vender ele todo. Time vendido com sucesso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, os scouts, né, da rodada de goleiro, né? E a gente percebe que dos times favoritos, né? Você tem aqui o Palmeiras, o Carlos Miguel pode ser uma boa. O Cruzeiro ele cede, galera, 6 pontos como visitante, né, para goleiros. Então, o Carlos Miguel sim é uma excelente opção, a meu ver, aqui para rodada, viu, gente? Gosto muito do Carlos Miguel. Dando sequência aqui, a gente tem aqui também o cedimento. Puxa, o Vitória não costuma ceder para goleiro, pensando aqui no Volpe, né? Não sei se é uma boa opção. O Curitiba também não costuma ceder para goleiro fora de casa, né? É um outro problema. Cara, pensando em goleiro na rodada, pelos dados de cedimento, complica, viu, gente? Não é fácil escolher. Não mesmo. Mas você tem aqui o cedimento do Atlético Paranaense para goleiro, né? O Atlético Paranaense, tanto com mando, tanto sem o mando, costuma ceder bastante para goleiros, né? Então pode ser uma boa opção aí para pensando no goleiro do Flamengo, quem sabe para defesas, né? Ou até mesmo num possível SG, né? Já que o Flamengo ele fora de casa segurou 2 SG já, né, contra Atlético Mineiro e o próprio Grêmio, né? Então pode ser que segure mais um SG aí, né? Não duvido disso não, viu, gente? Então uma boa opção aí. Dando sequência aqui, deixa eu ver. Eu acho que é por aí, galera. Em termos de goleiro, pra mim é muito difícil também escalar goleiro, né, ultimamente. E essa rodada se torna mais difícil ainda. Mas como vocês vê aqui, o Ross, né, é um cara que tem uma média muito boa. Inclusive, se pegar a média aqui, ó, ele tá um terceiro com a maior média do Fantasy. Ele só fica atrás do Arcanjo e do Léo Vieira. E pra mim não vai demorar muito pro Ross assumir essa posição não, viu? Do jeito que continuar, do jeito que tá, logo logo ele assume. Então, galera, minha dúvida é entre o Ross, né, de goleiro, ou se eu coloco o Carlos Miguel aqui, né, galera? A minha grande dúvida seria essa. Carlos Miguel é que ele tá aqui, ó. Ele que tem uma boa média também. Cara, eu vou ficar com o Rossi. O momento dele é muito bom. Então,
Rossi vai ser meu goleiro. E no banco eu vou ficar com o Carlos Miguel, fechou? Carlos Miguel no banco. Vamos para laterais. Laterais não, zagueiros, perdão. Na zaga, a gente vai ter opções, né, com certeza. Mas a gente tem até muitas opções para rodada. Eu tava até vendo isso, né? Por quê? Por que você vai ter muitas opções? Eu vou te explicar agora. O Grêmio, ele cede. Então, quiser pensar no zagueiro ali do Bahia, não é loucura. Aí você tem de opções os zagueiros do Palmeiras, mas aí o Cruzeiro não costuma ceder muito para zagueiros, né? Nada praticamente o Cruzeiro cede. Aí você tem a opção, por exemplo, do Gustavo Marques. Mas o problema é que o Vitória não costuma ceder também para goleiros, para zagueiros ali, né? Então é um outro problema. Você tem também o Lucas Veríssimo, um baita zagueiro, uma boa opção para rodada. Aí você tem um Curitiba que cede mais ou menos, né? Então, mais ou menos aqui uma boa pro Veríssimo. Você pode ter também para rodada, deixa eu ver aqui mais algum zagueiro. O Lianco, Mirassol cede mais ou menos também, né? Pensando nisso. Eu acho que é isso, galera, em termos de zagueiros para vocês. E você tem também os zagueiros do Flamengo, né? Já que o Atlético Paranaense costuma ceder números legais, né? Para zagueiro tanto na sua casa, tanto fora, né? Então, vejo como uma excelente opção aí para quem quiser botar zagueiros do Flamengo também. Não é uma loucura, não, na meu ver, beleza? Mas vamos lá. Eu quero ter alguém do Palmeiras, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras jogando em casa. Então, vou ter aqui o Gustavo Gomes. E como eu falei, o Veríssimo é impressionante o que ele vem fazendo, né? Os dois zagueiros do Flamengo também são uma boa opção. Lianco também não dá para descartar. E o Gustavo Marques é um cara que tem média básica, gente, ó. Pode sempre ele sempre tá entregando pontuação. Então não é loucura você ter o Gustavo Marques também aqui não, beleza? Mas eu vou ficar com o Veríssimo, eu quero ter alguém do Santos. Então o Veríssimo eu vou ficar. E no banco de reserva eu vou ficar com o próprio Gustavo Marques do Bragantino, fechou? Vamos então para laterais. Nas laterais, gente, você tem opções até demais da conta. Primeiro lateral direito. Primeiro lateral direito. Vamos lá. Você tem um cedimento aqui muito bom pro lateral direito do Fluminense, né? Mas eu não confio. Não confio. O Fluminense tá tomando gols demais. Não dá pra você confiar. E você tem aqui do próprio Mirassol, né? Que cede números legais também aqui, galera, ó. Pra rodada, ó. Como você vê aqui, ó. Ó o tanto que o Mirassol cede, né? Pra lateral direito. O problema é que o lateral direito não passa tanta confiança assim do Atlético Mineiro. Mas, pegando o Giai não é uma boa. O Cruzeiro não costuma ceder. O Igor Vinícius é mais ou menos, né? Pensando ali nele. Eu acho que é por aí, galera. Porque a gente vai ter melhores laterais na realidade na esquerda, né? A esquerda sempre domina. Beleza? O Atlético Paranaense dentro de casa não costuma ceder nada para direita, viu? Pensando aí no Varela, quem sabe. Mas laterais esquerdos, como vocês sabem, né? É a posição mais diversificada e mais confiável pra gente. E com isso a gente tem o quê? Vamos lá. Você tem aqui o cedimento para lateral esquerdo, pensando ali no Guilherme Arana do São Paulo, né? Cede muito, né? Então São Paulo cede bastante. Cede muito também o Mirassol para lateral esquerdo, então uma boa também o Lodge. Cara, o cedimento é muito bom, né? O Cruzeiro cede um pouco também ali para esquerda, não sei se vai o Kevin ou o Arthur, né? A gente não sabe. O time do Grêmio, ele também cede um absurdo para lateral esquerdo, né? Impressionante. E o Vasco, galera, cede bastante também para lateral esquerdo, pensando ali numa dobra em termos de. Porque na verdade dobra não, na verdade é porque o Bernabé ele joga de ponta, né? Então, uma excelente opção também pensando no Bernabé. E você tem, galera,
o time do Vitória não cede nada pela lateral esquerda, pensando no Capixaba, né? Mas em termos de cedimento é melhor pro Juba e melhor pro Bernabé. Será que pode ser uma boa aí pro Capixaba? É uma pergunta que a gente deixa, né? Mas o Capixaba ele caiu muito, ó. Se você analisar, ó, as pontuações dele caíram demais, principalmente nos últimos jogos, né? Mas enfim, galera. O cara que não pode ficar de fora é o Juba, né? Ele tem que ter aqui, né? Como eu falei pra vocês, o Bernabé ele tá muito bem, numa crescente incrível. Mas não tem como abrir o Capixaba também nessa rodada, né? Então vai ser Capixaba e Juninho e Luciano Juba, beleza? Ó, o Escobar também não é loucura não, viu, gente? Muito regular. Mas eu vou ficar no banco aqui com Bernabé, beleza? Bernabé vai ser meu lateral. Fechou? Cara, parece que vai ser uma rodada cara, viu? Parece. Por enquanto aqui, bem complicado. Mas vamos lá. Cedimento de meio campo, galera. Eu já vou fazer a análise dos meios e do atacante aqui logo. Mas eu confesso pra você que confiar nesse cedimento aqui não compensa, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, o Grêmio. O Grêmio ele cede um pouco para meio campo, né? Mas sendo o meio campo do Bahia ali fosse uma loteria, às vezes é o Jean Lucas, é Eric, às vezes é Everton Ribeiro que imita, você não sabe quem imita ali, né? Então é bem complexo. O Mirassol cede para meio, mas os meios do Galo não passa confiança, né? É um complicado. O São Paulo já cede ali pro meio, mas você vai ter que acertar, né? Entre Savarino e Lúcio, quem vai melhor, né? Porque os dois realmente jogam muita bola e estão muito bem. Deixa eu ver aqui. Se a gente pensar no Cruzeiro. O Cruzeiro ele não costuma ceder nada para meio campo, como vocês veem aí, ó. Nada de cedimento do Cruzeiro. Desculpa, gente, perdão. Dando sequência. O Danilo, galera, o Corinthians, ele não costuma ceder nada ali pro Danilo também. Não cede nada, né? Mas o bom é que o Danilo tá bem, né? Parando para continuar aqui, o Curitiba cede mais ou menos pensando no Neymar. E, galera, não é fácil para se escalar meia na rodada, na minha visão. Não tá fácil, beleza? Não tá nada fácil. Não cede nada ao Atlético Paranaense, pensando no Flamengo, né? Mas vamos lá. Desculpa, gente, perdão. Vamos lá. Neymar jogando dentro de casa. É difícil deixar ele de fora. A média dele é incrível, principalmente dentro de casa. Aí você tem opções. Danilo, do Botafogo, que tá numa fase muito boa. Você tem o John Arias, né? Que sempre tem média básica, mas tá deixando a desejar nos últimos jogos. Você tem Carrascal, né? Que foi muito bem, né? Contra o Grêmio. E pode ser que vá mais uma vez bem, né? Então é uma opção também muito boa para a rodada. O Lúcio Acosta, né? Tem o Savarino também. Então são muitas opções para a rodada de meio campo, viu? Para saber escolher e escolher a opção correta, que vai ser difícil. Mas eu vou, por enquanto, aproveitar o momento do Danilo, né? Eu vou colocar ele aqui. E a minha dúvida seria entre John Arias e seria aqui o Lúcio Acosta e Savarino. Mas aproveitando aqui que o São Paulo foi o técnico demitido, tá numa crise, eu acho que eu vou com o Lúcio Acosta por enquanto, né? E no banco eu vou ficar com Savarino, fechou? Então vai ser isso. No ataque, galera, no ataque, que é o outro grande problema, porque você tem várias opções, mas você não tem várias opções que vêm correspondendo. Nem sempre o que a gente acha que é melhor tá sendo a melhor, né? Você tem um cedimento absurdo do Curitiba, mas do Santos você não tem ali nenhum atacante de qualidade, né, gente? Então você não tem nenhum atacante de qualidade ali. Aí você tem aqui
Cedimento absurdo do Vitória, né? Pensando no meia, mas você não tem um meia de qualidade, ou um atacante, na verdade, de qualidade. Tem o Barbosa, né, galera? Porque o resto, Pita é 880. Tem o Barbosa. O Barbosa pode ser uma boa sim, beleza? Aí você tem o cedimento do Mirassol, né? Mais ou menos. Mas se a gente pegar os principais, vamos lá. Pro John Kennedy, o São Paulo não cede tanto assim nos últimos 5 jogos, mas fora até que cede, né? Você vai me perguntar agora do Flaco. Cruzeiro cede mais ou menos, pensando ali no Flaco. Vamos então parar para pensar no Pedro. Ó, o Atlético Paranaense não costuma ceder nada, né? Para atacante, como vocês vêem também. E o cedimento eles estão batendo, né? Querendo ou não, eles vêm batendo bastante. Então, acho que é isso, né? Vamos lá, dando continuidade. Você tem o Pedro, né, galera? Que o Pedro tá numa fase incrível, né? Mas no último jogo decepcionou, mas eu acho viável ter ele nessa, né? Porque o Flamengo tá jogando um belo futebol. É, Dando continuidade aqui, o Flaco pra mim também tem que ter. A fase dele é incrível, descansado, né? Então quem tem que ter. Caraca, as cartoletas não vai dar, gente do céu. Vai ser uma rodada muito cara, gente. Muito cara mesmo. Não vai ser uma rodada tão barata assim não, viu? Aí eu vou ter que abrir mão de algum meia ou alguma posição pra mim escalar. Por exemplo, eu vou ter que abrir mão aqui por enquanto dos 2 zagueiros e vamos botar zagueiros dos times mais em conta, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou botar o João Ananias aqui do Santos, que tá bem em conta, né? Pra ver se sobra alguma coisa pra gente escalar um técnico. Mas deixa eu ver aqui os atacantes, ó. O John Kennedy tá na fase muito boa, né, gente? Muito boa mesmo. Mas aí eu tenho outras opções, né, gente? Coelho também tá numa fase muito legal. Tem média básica. Cara, que difícil, hein? Que difícil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o John Kennedy por enquanto. E vou botar na reserva de luxo aqui o Lucas Barbosa, por enquanto, viu? Por enquanto eu vou fazer isso. E no técnico, deixa eu botar o técnico, depois a gente pensa no outro zagueiro. Um técnico barato, deixa eu ver aqui. Eu acho que o do Wagner Mancini, galera, é o mais em conta que dá pra você escalar. E sobrou cartoleta pra botar o Gustavo Gomes, né? Aí a gente abriu mão ali do, do Lucas Veríssimo, né? Infelizmente. E teve pra botar o João Ananias aqui. Não, deixa eu ver aqui um negócio. Não vai dar, gente, ó. Não vai dar. No banco de reserva nem tem como botar, né? Tem o Thiago Cousa aqui do Coritiba. É ele que vai entrar, beleza? Reserva de luxo, Lucas Barbosa. Capitão nessa rodada tem que ser o Neymar, né? E é isso, beleza? Então, Rossi no gol, João Ananias, Gomes, Capixaba e Juba. Neymar, Danilo e Lúcia Costa. O John Kennedy, Flaco Lopes e o Pedro, né? Aí a gente tem Carlos Miguel, o Bernabé, Thiago Cousa, Savarino e Lucas Barbosa de reserva de luxo. Beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado de alguma forma. Fique ligado, nossa live vai ser no sábado, 11 horas. Vai ser 11 horas da manhã, beleza? 11 horas da manhã, já tá confirmada. Eu já aviso que tente chegar no horário, porque a live tá sendo rápida, não tá passando de 1 hora, então chega cedo na live, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!